Estamos gravando, agora neste minuto, segunda-feira, dia 16, ao vivo, para quem está aqui com a gente. E depois, essa nossa apresentação, a apresentação da APG PUC São Paulo, fica disponível no nosso canal do YouTube. Eu vou me apresentar, eu sou a Cris Fairbanks, eu sou doutoranda em Educação, do programa IHPS, Educação, História, Política e Sociedade. E a gente veio hoje aqui conversar um pouco com os colegas que estão chegando na pós-graduação e apresentar qual é o nosso trabalho, a nossa equipe, o que a gente tem feito nesses últimos anos aqui como Associação dos Pós-Graduandos, né? Eu acho que seria legal a gente fazer uma breve apresentação aqui de cada um. A gente tem bastante gente que está participando da gestão, que está presente aqui nessa reunião, e alguns outros colegas pós-graduandos que estão... a gente vai pedir que se apresentem para a gente saber se vocês já são alunos da PUC, se vocês estão chegando nesse semestre. E a ideia hoje, gente, é a gente, enfim, nos apresentarmos como APG e também apresentar algumas informações importantes sobre a universidade, né? Para todo mundo que está chegando. Então, eu passo a palavra para o Kelvin, se você quiser se apresentar, Kelvin, falar um pouquinho, nosso presidente da Associação dos Pós-Graduandos. Boa noite a todos e a todas, né, os colegas aqui. Como a Cris falou, né, a gente dá início à semana de recepção, né, aos colegas que chegam na pós-graduação. Eu sou o Kelvin, sou doutorando do programa Educação Currículo, né, e estou junto com a Cris aí nessa condução de coordenação geral da PG, esse próximo ciclo, né, que se encerra ano que vem. Mas a gente sempre separa esse momento especial, que é essa semana de acolhida, para poder conversar um pouco com os colegas sobre o cenário, não só acadêmico, mas político, de produção, o estado das coisas, e falar um pouco dessa entidade que é a PG, né? Essa entidade maravilhosa que a gente reativou com o movimento conjunto, né? E o intuito também dessa semana de recepção é mostrar a PG e trazer mais colegas para fazer parte dos seus programas da PG, para se engajar de fato, para que esse tempo de mestrado de 2 anos, né, doutorado de 4 anos, possa ser, além de produzir boas teses e dissertações, um tempo também de construção política, né? Para que a gente possa, ao sair ou voltar depois para a PUC, ver que realmente as coisas mudaram, evoluíram, estão mais diversas. O Cris, a gente vai fazer a rodada de apresentação ou posso seguir? Pode seguir, pode seguir. Tá bom. Então, vou falar um pouquinho assim do histórico da PG, porque é muito importante, né? A gente chega aqui hoje, tem uma reunião aqui com colegas de diversos programas, e a gente tem uma caminhada por trás de tudo isso, né? Então, em 2019, a gente faz uma reativação da associação que ficou parada por mais de 5 anos, né? Então, só para quem voltarem para o presencial, né? Hoje a gente está no remoto, a PG tem uma salinha que fica no 4º andar do prédio novo, que a gente chama da PUC, né? Mas os 2 prédios são velhos da PUC, que é uma sala de um espaço de encontros, né? E aí a associação surge assim na década de 90, né? Estatutariamente e tal. E é uma associação que foi muito forte, teve revista, tem pessoas no Brasil inteiro, que é uma característica da PUC, aliás, da pós-graduação da PUC, é essa diversidade, né? Porque a PUC ela tem uma projeção nacional e internacional, ela também se coloca como uma universidade que acolhe, né? Essa universidade que acolheu Paulo Freire, Florestan Fernandes e diversos outros professores e professoras na época da ditadura, mas, e até hoje, é uma universidade, né? É um território em que a gente tem o valor da democracia sendo defendido muito fortemente, né? Então, a gente tem grupos de pesquisas que muitas vezes as outras universidades não têm, mas que a PUC cultiva viver com toda essa diversidade, né? Então, a partir de 2019, de um movimento de pós-graduandos numa aula inaugural da Pró-Reitoria, a gente se uniu e foi fazendo assembleias, foi chamando, passando em sala, para poder reativar essa associação, né? Que, como havia falado, tem um passado, um histórico de lutas muito grande. E aí a gente teve eleição, fiz parte da gestão passada, da qual o Márcio foi nosso presidente, e agora a gente está na segunda gestão, né, pós-reativação. Então, foi uma alegria muito grande saber que
a uma segunda eleição assim ininterrupta da PG, e o que a gente deseja é que a PG tenha muitas eleições mais, e que esse espaço seja ocupado sempre pelos pós-graduandos, seja para debates acadêmicos, debates políticos, de todas as esferas, né? Mas sempre defendendo esses valores básicos, né? Especialmente hoje, né? A importância de uma associação para lutar, não só para denunciar e anunciar, né? A boa nova, como diria Paulo Freire, mas de resistir, porque a gente sabe que a gente tem um governo que, infelizmente, é inimigo da educação declarado, né? A PUC perdeu muitas bolsas nesse período de governo Bolsonaro, mas ainda assim, fruto de muitas lutas, a gente conseguiu algumas vitórias bem importantes, que aí a Cris também pode falar, os outros colegas, ao longo desses anos, sejam as bolsas filantropia, as bolsas emergenciais, foram políticas que a universidade conseguiu responder às demandas dos estudantes, às demandas organizadas desta entidade, que é a PG, que hoje faz parte de fórum, de coordenadores, que consegue ocupar muitos espaços importantes dentro da institucionalidade da universidade. E que, ao mesmo tempo, fomenta também a representação discente em diversos programas, né? Nós somos hoje 25 programas, mestrado, doutorado acadêmico, né? Tem os profissionais, mas os profissionais têm uma dinâmica um pouquinho diferente, seja por bolsa, seja por tempo, né? Que as pessoas passam dentro da PUC, mas o desafio é esse, né? Fazer com que todos os programas tenham uma representação discente constituída na comissão de bolsas, no colegiado de curso, que venham fazer parte da APG e discutir, trazer suas demandas nesse grande espaço de encontro coletivo, de pensamento, de inteligência e de construção, né? Para que a gente possa não só vencer as barreiras que esse governo hoje está impondo, né? Porque o que a gente não só fica com uma pauta reativa, mas também propositiva, e de saber que a gente vai virar essa página e nós vamos resistir. É isso, Kelvin. Você falou muito bem. A gente passou os últimos 2, talvez 3 anos resistindo, né? Feliz ou infelizmente, a pauta que mais apareceu no nosso dia a dia foi a questão do corte orçamentário na educação, que prejudicou demais a distribuição das bolsas, CAPES e CNPq. E a gente que é pós-graduação, que é pesquisador, depende disso, né? A pós-graduação depende do financiamento público para funcionar. Então, o Kelvin já anunciou, mas eu queria detalhar um pouco mais, uma das grandes vitórias da APG nesse último ano, principalmente, foi a constituição de um edital de bolsas filantropia por parte da Fundação São Paulo, que é a mantenedora da PUC São Paulo. Então, enfim, depois de muita gente lutar, da gente manifestar, que quando os cortes na educação começaram, a gente ainda estava num pré-pandemia, a gente não sabia nem o que vinha pela frente. E a gente teve uma mobilização muito grande, né? Inclusive fizemos oficinas de cartazes, montamos e organizamos aulas públicas na PUC com nossos professores de cursos diversos, professores do curso de economia, da administração, da educação, de diversos cursos do direito, falando para nós sobre temas caros aqui à democracia. Né? Então, um papel que a PG sempre tem e procura manter é fomentar esse debate. Como o Kelvin falou da nossa sala, do nosso espaço físico, né? Hoje, esse espaço aqui, essa semana de recepção que a gente monta, é, de certo modo, aquilo que a gente pode oferecer e aquilo que a gente pode montar, mantendo a segurança do isolamento social, né? Esperando realmente que a vacina chegue para todo mundo, que cheguem as 2 doses, que a gente possa estar seguro. Mas, no momento pré-pandemia, a gente mobilizou politicamente, inclusive presencial lá na PUC, e também aderindo às grandes manifestações em defesa da educação, que foi super importante. A gente fechou a Avenida Paulista, a gente fechou São Paulo, a gente mobilizou nas redes. Então, assim, a nossa luta nos últimos 3 anos, infelizmente, tem sido pela sobrevivência, né? Pela manutenção dessas bolsas. Então, deixar muito claro que assim, a nossa luta maior não é com a universidade, não é com a PUC. Nós somos a universidade. A nossa luta é contra este governo que entende que educação é gasto, não é investimento. Contra este governo fascista que está aí posto. Eu acho que a gente não precisa nem detalhar todos os malefícios que a gente está colhendo desse desgoverno, né? E o que é importante é que a gente conseguiu estabelecer, dentro dessa situação caótica que a pós-graduação vem enfrentando, um diálogo muito bom
com a Fundação São Paulo, um diálogo muito tensionado, né? Não é um diálogo simples, mas, ao mesmo tempo, é um diálogo que, de certo modo, resultou frutos. E aí a gente conseguiu, se não me engano, foi em setembro, Kelvin, me ajuda só a lembrar a data, o primeiro edital de Bolsa Filantropia, em que a Fundação concedeu 40 bolsas. Final de outubro, após uma manifestação. Isso, exato. Final de outubro, me falham as datas aqui. Então, final de outubro, a gente conseguiu a criação de um primeiro edital, o lançamento de um primeiro edital com 40 bolsas, né? E aí ficamos pressionando, porque 40 bolsas não era suficiente, não cumpria tudo aquilo que tinha sido retirado das agências. Permanecemos na luta. Então, assim, não é porque a demanda foi atendida que a gente sossegou ali. E aí permanecemos em conversa com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com a professora Maria Amália, nossa reitora, enfim, com a própria Fundação São Paulo, porque a gente realmente procura intervir ali, manifesta ali quando é necessário. E aí saiu um segundo edital agora, recentemente, com a concessão de 80 bolsas, né? O edital que, inclusive, foi encerrado, acho que os resultados dele foram julgados agora no final de julho. Então, é uma importante conquista que a gente precisa, assim, noticiar para vocês, porque eu acho que uma das maiores batalhas nossas como discente é pela nossa manutenção e manutenção dos nossos colegas, né? Pelo ingresso e manutenção na pós-graduação. E, inclusive, uma questão que é muito importante, a gente teve um recente debate sobre isso, uma recente reunião aberta sobre isso, é também a discussão que nós temos feito e que já está tomando um caráter permanente sobre a concessão das cotas étnico-raciais, né? Existe uma deliberação na PUC que assegura que 30% de todas as bolsas sejam destinadas a alunos que se declararem negros, pardos ou indígenas, né? Cumprindo, desse modo, uma cota de 30%. E a gente tem colocado isso em debate também, e depois de muito tensionar com pró-reitoria, enfim, com reitoria, a gente conseguiu a constituição de um GT, um grupo de trabalho, para estudar a questão das cotas, de como ela tem sido distribuída, e é um GT que está em pleno funcionamento agora. A gente espera poder, em breve, trazer resultados, né, dos estudos, enfim, e da análise que esse GT que está constituído está elaborando. Nós temos representação discente, né, nesse GT, eu estou lá como representação discente, e ele é composto por professores, coordenadores, enfim, mas que para nós também representa uma vitória, porque, assim, pôr em discussão assuntos, conseguir movimentar a estrutura da universidade, pôr em movimentação assuntos que estavam até então estagnados, ou então, na verdade, assim, não tinham um encaminhamento tão claro e tão propositivo como a gente quer fazer esse debate, já é uma conquista muito grande também que a gente quer trazer e quer dividir aqui com vocês. E esse debate ele é nosso, gente, sobre a questão da concessão das bolsas, sobre a distribuição de cotas, sobre bolsas filantropia. Então, assim, o Kelvin fez o convite, eu reitero, né? Vocês que estão chegando agora na pós-graduação, venham fazer parte da APG, tá? Não tem pré-requisito nenhum. Os grupos de trabalho, eles são abertos, a gente tem grupos de trabalho. Acho que eu posso falar um pouquinho dos grupos de trabalho. Eu não sei se o Labruna quer falar um pouquinho também sobre isso. E aí eu passo a palavra, mas assim, a gente tem GTs diversos. A gente tem o GT de comunicação, que cuida das nossas redes sociais, que cuida também dos e-mails, a comunicação que a gente manda para vocês aí quase que semanalmente, quinzenalmente. A gente tem o GT da revista. A revista é uma coisa que a gente está retomando. Eu vou pedir até para o Márcio falar um pouco. Se você puder falar um pouquinho da revista. O Márcio Menberg foi o presidente da gestão anterior. E esse projeto se iniciou, de retomada da revista, se iniciou ali atrás. E a gente já caminhou bastante, mas eu não vou dar spoiler aqui não, deixa que o Márcio conta um pouquinho mais. E a gente também está preocupado com outras questões, aí eu vou chamar a Cris Corsini para falar com a gente aqui um pouquinho sobre a questão da saúde mental, né? Que, assim, sempre foi uma preocupação na pós-graduação, mas que piorou muito agora durante a pandemia. Então, eu prefiro passar a palavra para os meus colegas, eu não sei qual de vocês quer falar primeiro, a gente pode fazer isso aqui como uma conversa. Então, passo a palavra. Se vocês puderem contar, se apresentem para os colegas. O Márcio está aqui, está disponível já. A palavra é tua, Márcio. Obrigado, Cris. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu sou o Márcio Menberg, eu sou doutorando em Direito e sou membro aí da APG.
Bom, em primeiro lugar, né, sejam bem-vindos à PUC, e reitero aí o convite que o Kelvin e a Cris fizeram, né? Participem da APG. A APG é essa entidade importantíssima, né? Muito ativa. A PUC tem um histórico de entidades ativas, né? Quem vê um pouquinho da história do Brasil nos períodos mais difíceis, vê sempre que tem um PUCiano no meio ali das grandes causas, sempre do lado certo. Tanto enfrentando a ditadura, quanto lutando contra o desmonte do projeto nacional, contra a corrupção, contra os ataques à educação. Enfim, a PUC sempre esteve lá, e as suas entidades também, né? Os centros acadêmicos acabam sendo mais famosos do que a APG, mas a APG da PUC ela deve ser uma das APGs mais ativas e mais importantes do movimento de pós-graduação. E ela é uma entidade que representa politicamente os alunos, luta aí pelas questões das bolsas, entre outros temas, mas também é uma entidade acadêmica que promove palestra, que tem a revista, que promove debates. Então, ela tem esse caráter múltiplo. Então, todo mundo pode vir participar. Vou falar um pouquinho aí da revista, né, que a Cris já antecipou um pouquinho, né? A APG da PUC, ela teve por muitos anos uma revista acadêmica impressa, que publicava artigos dos alunos, multidisciplinar e tudo mais. Quando a APG ficou desativada, a revista também parou. E aí, quando houve a retomada da APG em 2019, a revista foi um dos projetos que foram reativados também. É que aí existe todo um trâmite interno da PUC, porque a revista, apesar de ser da APG, ela está vinculada à universidade. Então, houve todo um trâmite interno, burocrático, que foi preciso passar por aprovação de várias instâncias, até que no finalzinho do semestre, acho que na metade do semestre passado, foi deferido. E agora ela está na fase de preparar o site. Então, existe um portal de periódicos da PUC, a revista da APG vai estar lá. Ela só não está hoje no ar porque teve uma mudança do programa que é usado para fazer as revistas, né? Teve uma versão nova. E a PUC está se adaptando a esta nova versão. Então, aí não deu para colocar já no ar. Mas é bem possível que ainda esse mês ou no mês que vem já vá para o ar e seja publicado o primeiro edital. Então, já preparem aí os seus artigos para contribuir aí com a revista. Então é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Márcio. Obrigada. Legal. Fiquem ligados, viu, gente? Vai sair notícia aí e já vou dar spoiler da nossa semana aqui também. Amanhã a gente tem oficina de currículo Lattes. Currículo Lattes é uma coisa que você precisa para ingressar. Provavelmente todo mundo que está aqui já tem o seu Lattes. Mas é uma oficina em que a gente explica direitinho, preenchimentos, enfim, tudo mais. E, em seguida, na quarta, a gente tem uma oficina sobre artigos acadêmicos. Então, como o Márcio falou, a gente procura aqui sempre trazer temas que são interessantes. A gente quer e gosta, e é importante para o doutorando, é importante para o mestrando poder publicar. Então, a gente traz informações aqui de como publicar, quais são as revistas possíveis, e aí vocês já ficam com a revista da APG na mira, porque a revista está renascendo e é um projeto muito legal. A gente precisa de braços para trabalhar nessa revista. Então, se você tem interesse, já olha aí, manda um inbox para a gente e vem participar. Agora eu vou perguntar para a Cris, se você pode falar um pouquinho para a gente, Cris, sobre a questão da saúde mental. A gente conversou tanto. A Cris, deixa eu contar como eu conheci a Cris. A Cris foi ingressante semestre passado, né, Cris? E ela veio na nossa semana de recepção aqui, foi muito legal. Ela foi pega por essas oficinas, né? A oficina de artigos, a oficina de Lattes. E aí a gente começou a bater papo e conversar, eu e minha xará. Papo vai, papo vem, a gente descobriu um assunto em comum muito legal, porque a Cris é psicóloga, é da psicologia. E a gente aqui no grupo da PG super angustiados, pensando como a gente podia atender os colegas que estão passando por esse momento tão difícil, né? Assim, escrever, pesquisar, já é muito difícil. No meio da pandemia, então, super complicado. E aí deu liga, e a Cris foi chegando, assim, pertinho da PG. Então, assim, é um movimento super orgânico, né, Cris? Conta um pouco aí da sua chegada e também um pouco do que a gente está pensando em desenvolver para os colegas, assim, esse semestre, com relação à saúde mental. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Cris, né? Sou do programa de Psicologia Clínica, sou doutoranda, estou no segundo semestre. Como a Cris bem falou, né, o primeiro semestre eu passei, né, as primeiras semanas assistindo
as atividades da PG, gostei muito. Eu acho que reforço aí, né, que os colegas trouxeram, né, para vocês virem participarem. Eu comecei a participar e me ajudou bastante, né, porque a gente visita várias áreas e me trouxe, assim, uma segurança, assim, uma paz de saber que eu tinha outras pessoas comigo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Ainda mais que a gente está online, então saber que a gente está aí no mesmo barco, né? Vivenciando, né? Também perdas, né? E aí eu acho que entrando nessa construção, né? Que a gente começou a conversar, né, Cris? Que foi uma construção, né? Assim, de todos aqui, né? Juntos, para pensar um pouquinho com relação à saúde mental, porque a gente tem percebido com a gente, né, acho que com os colegas, né, o quanto que a pandemia traz de impacto na nossa vida como pessoa, como profissional, né, e aí cada um dentro aí ocupando um espaço, né, dentro da sua casa, do seu trabalho, do seu estudo. Então, a gente começou a pensar um pouquinho nisso, né, Cris, o quanto que a gente está vivenciando perdas simbólicas, né, quer dizer, a perda de não estar encontrando presencialmente com os alunos, tá junto concretamente, perdas, né, com relação ao desgoverno, né, toda essa questão, e aí que o Kelvin e a Cris trouxeram, né, política e tudo mais. Então, tudo isso vem impactando muito a gente, perdas concretas também, muitos, com certeza, aqui de nós, ou se perdeu, ou perdeu alguém querido, próximo, um colega, um conhecido. Então, quem que não ouviu, né, e não sentiu alguma perda, se não concreta, mais simbólica, em todo esse período aí, a gente está praticamente 1 ano e meio de pandemia, né, com seus isolamento social e tudo mais. Então, acho que pensando em tudo isso, né, vem a nossa preocupação aí, a APG, né, de poder olhar um pouquinho, né, para vocês que estão ingressando, para os que já estão, os pós-graduandos, né, eu acho que olhar um pouquinho para essa parte de saúde mental, para o quanto que a gente está, né, impactado e vivenciando situações todos os dias, né? Aquele colega ou a gente mesmo que fala, nossa, como tá cansativo ficar na tela do computador, como é difícil, né, lidar com algumas questões que antes a gente não tinha a noção, não tinha ideia, né? Então, esse GT de saúde mental é muito pensando em todos nós, né? Pensando de construir juntos, né, significados, né, ressignificar. A gente até conversou um pouquinho, né, dessa questão da quebra do mundo presumido, né, que a gente falou muito na pandemia com relação aos lutos, quer dizer, o que é isso, né? A gente tinha projetos, né, para alguns aqui que também tiveram a questão, quero fazer sanduíche, não pôde, então muitas frustrações. Então, a quebra desse mundo presumido, quer dizer, ou seja, a quebra dos projetos construídos antes pandemia, né, de tudo aquilo que a gente idealizou, que a gente pensou que pudesse fazer, e aí se deparou com algo maior do que a gente, né, se deparou com o incontrolável, que é um vírus, né, então, o quanto que o que a gente não consegue controlar, como que a gente minimamente se equilibra, né, como que a gente faz para se equilibrar com algo que está fora do nosso controle, né, mas o que minimamente a gente pode fazer para cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do colega, de um familiar, né? Ou seja, quanto mais a gente cuida da nossa saúde mental, mais a gente vai conseguir se equilibrar para cuidar da gente e do outro, né? Então, eu acho que pensando nesse cuidado, nesse olhar, né, para o outro e para a gente, acho que é um dos braços, né, Cris e Kelvin, todos aqui, né, que a gente fala em nome da APG, não só no meu nome, em nome de um grupo que a gente constrói, conversa, por isso que, né, também quero reforçar vocês participarem desse grupo, né, todos que a gente está assim de braços abertos para todos, para poder construir juntos e cada um poder trazer um pouquinho do seu conhecimento, do seu lugar, o que está vivenciando, e assim foi comigo, né? Então eu trago aqui minha experiência para dizer o quanto que foi importante eu ter participado da semana, porque eu estava assim, nossa,
O mestrado eu fiz presencial, poxa, eu não vou ver os meus colegas, como que vai ser isso? E foi muito, muito rico, né, esse vínculo aqui. Embora nas telas, mas sabendo que eu tinha os colegas para compartilhar, para conversar, enfim, para mandar uma mensagem, isso é muito importante. Então, né, Cris, pensando nisso, nessa semana e compartilhando a atividade que a gente vai ter, com muita honra, a gente vai ter a querida professora doutora Maria Helena, que é da PUC também, da graduação e da pós, ela é especialista em luto, então ela vai falar um pouquinho para a gente do luto e saúde mental. Então, para quem puder assistir, né, acho que vai ser um encontro não só a quinta, mas os outros dias também, como a Cris trouxe, de amanhã e de quarta, e a semana que vem também, mas que a gente vai poder falar um pouquinho, né, dessa saúde mental, desse cuidado e compartilhar, né? Eu acho que também o encontro é muito para compartilhar, fazer perguntas, né, do que está inquietando de alguma forma cada um de nós, né? Então, e também, né, que a gente tem uma construção de um projeto também, aí também falando em nome de todos nós, da APG, que é da roda de conversa. A gente está pensando em começar o mês que vem, setembro, e essa roda de conversa é muito para falar sobre, para dar um suporte emocional em tempos de crise, digamos assim, tempos de crise pandêmica. Então, vai ser um espaço para a gente dar esse suporte, oferecer esse suporte para todos os pós-graduandos. Quem quiser vir e participar, a gente ainda vai fazer a divulgação, vai verificar a data ainda está em aberto, mas vai ser um grande prazer para todos nós que vocês possam vir e falar, né? Falar de como vocês estão, falar da sua vida, né? Da vida emocional, de como que tá, e visitar um pouquinho, né? Eu acho que ir visitando algumas áreas dentro da gente, né? Que às vezes a gente acaba deixando de lado, né? Fala, não, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar. É claro que a gente tem que estudar, mas para estudar, para ter um bom rendimento no nosso estudo, a gente também precisa estar, né, com uma saúde emocional, né? E para isso que a gente pensou né, nessa parte também de saúde mental e para complementar o belo trabalho que o pessoal tem feito aí nos últimos anos e que eu particularmente, gente, só para compartilhar, fiquei encantada com o trabalho do grupo e para mim é uma honra estar aqui com vocês, poder contribuir de alguma forma e aprender com vocês. Então, sejam bem-vindos todos. E é isso, eu acho. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Muito legal. Eu gosto do teu relato porque você é uma APG recém-chegada, né? É uma APG fresquinha. E é isso, gente. O grupo, a gente fica 2 ou 4 anos na pós-graduação e o grupo ele se compõe de pessoas que passam por aqui, né? Então, assim, é um tempo que a gente dedica. Super importante dizer que, assim, não tem um regramento. Cada um doa e oferece, participa o tanto que pode, né? Então, se tem interesse num projeto, ninguém participa de tudo, é impossível todo mundo fazer tudo. Como o Kelvin falou, eu e ele acabam ficando um pouco mais na coordenação geral, para intercambiar os grupos todos, mas, assim, cada um desenvolve um pouquinho mais a área ali onde tem interesse, ou que conhece mais, onde pode contribuir. Então, assim, fiquem super à vontade, porque a gente, assim como vocês, também tem tese para escrever. A gente também está assim, ó, por aqui, de prazo e de cansaço e de esgotamento a essa altura, né? Eu vou convidar agora os colegas que estão aqui assistindo com a gente, depois eu passo a palavra para o Felipe e para a Domingas, que são colegas da PG, mas eu queria convidar agora os outros colegas, a Vivi, que eu já conheço, o Israel, que eu estou conhecendo por aqui agora, o Marcelo, e todos que estiverem por aqui para se apresentarem, contarem um pouquinho aí da trajetória, que programa vocês estão, que expectativa vocês têm aqui na PUC, para a gente estabelecer esse primeiro contato e já deixar essas portas abertas. Tudo bom, Israel? Conta para a gente um pouquinho aí de você. Está fechado o microfone, Israel. Agora sim? Agora, obrigada. Então, boa noite, pessoal. Eu sou ingressante agora no programa de literatura e crítica literária. Eu sou de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E eu estou muito feliz, né, eu sair da Federal agora e
Assim, lá também, que eu estava saindo de lá, as portas estavam fechando por causa da pandemia, e foi muito ruim, porque lá teve perdas também. Mas, por outro lado, eu fico, assim, vendo que tem um empenho da sociedade brasileira como um todo, é uma parte mobilizada para nós podermos passar por esse momento, passarmos da melhor forma possível, bem por ele, que não é fácil para ninguém. E vejo que os pilares, assim, que a saúde, claro, a educação não podem parar. Eu fico feliz de saber que tem pessoas mobilizadas na educação, que é um suporte nacional em qualquer país, empenhadas em manter as portas, os pilares de pé, e sabendo que sem ciência, sem conhecimento, não tem como as outras áreas também se mover. E eu espero, assim, que eu possa dar alguma contribuição, se não for por agora, depois. E eu sou Israel, né? Meu nome é Fernando de Oliveira, Fernando de Oliveira. Eu estou feliz de estar na PUC, que é uma instituição que eu admiro muito e que eu sei que é geral, nacional e internacional. Oh, seja muito bem-vindo, colega. Agora você é um filho da PUC. Aqui a gente fala que é todo mundo filho da PUC. Você veio para o mestrado ou para o doutorado? Eu só não entendi isso. Você veio para o mestrado. Mestrado, isso mesmo. Que legal, que legal. Mestrado é uma jornada mais rapidinha, hein? 2 anos. Passa assim, a gente acha que vai demorar muito, mas ó, a hora que você olhar, você já está dentro da qualificação. Muito bom. Seja muito bem-vindo, viu, Israel? Pode contar com a gente para tudo que precisar. A gente depois disponibiliza todos os nossos canais. Se você procurar Instagram, Facebook, enfim, a gente tem tudo, todas as redes ali estruturadas, e provavelmente você deve receber ou tenha recebido algum e-mail nosso, né? E depois a gente pode pôr no chat, a gente tem um número de telefone de contato, o WhatsApp, onde a gente manda todos os informes das reuniões, as notícias que a gente tiver da universidade. A gente vai realmente manter essa rede muito ativa, porque a gente tem que estar mobilizado, né, gente? A gente tem que permanecer mobilizado, apesar da pandemia, para, na hora que a gente estiver vacinado e seguro, né, existir um movimento e a gente saber para onde a gente está indo. Eu vou passar a palavra... E outra coisa, só um instantinho, falar, outra coisa, Israel, bem-vindo. E também, se puder replicar a todos aqui, os cards da PG a semana, para seus colegas de turma, colega de grupo de pesquisa, porque realmente a semana está bem bacana, e a gente fez com professores da PUC, ou professores que são egressos, justamente para poder discutir todos os cenários, né? Como a Cris Corsini colocou, a Cris também. Tá certo. Se você puder comunicar, eu comunico com o pessoal, dos colegas, pode deixar. Obrigada, legal, porque a PG vai ganhando força assim, com capilaridade nos programas, sabe? Mais gente de mais programas vindo, né? Eu vou pedir agora para a Vivi se apresentar para a gente. Eu já conheço ela de longa data, que foi minha amiga, a amiga que o mestrado me deu. E estamos aqui no doutorado, né? Oi, gente, boa noite. Eu concluí o doutorado, né, agora em abril, e é muito significativo a APG estar funcionando e fazer esse trabalho que tem sido feito desde que voltou a funcionar, né, nesse formato, porque a gente chegar na universidade para o mestrado ou para o doutorado e não ter esse apoio, essas informações, é muito difícil, né? Eu voltei para a academia muito tempo depois, e aí você fica perdido, e você saber que tem esse grupo, não só que acolhe, né, como a Cris estava falando, que é importantíssimo o acolhimento, mas também que informa, que orienta. Essas palestras, essa semana, gente, é fantástica, essa questão do Lattes, né, puxa vida, dos artigos acadêmicos, como isso é importante, como, apesar de a gente ter a importância da atualização, como que você faz isso, para que você usa, então, assim, são temas fundamentais, e eu acho que a PG vai muito além desse movimento crucial, importantíssimo, nesse momento político, econômico que a gente está vivendo, social, de manter as bolsas, mas essa questão da informação e do acolhimento é algo que essa coordenação, essa equipe que está aí conseguiu resgatar com muita sabedoria, com muita perspicácia, e vai acolhendo e vai ampliando isso, que nem como a Cris disse, que a gente vai fazendo o que pode, que não tem uma direção, uma diretoria, uma coordenação fixa. E esse envolvimento é legal por isso, porque a gente vai entrando devagar, e quando a gente termina, ou quando a gente...
o outro já está ali envolvido, já dá continuidade nesse movimento que não pode parar. Então, eu acho isso fundamental, a gente divulgar, que nem o Kelvin falou, para as pessoas irem incorporando todo esse movimento, que é um movimento contínuo, é um movimento que não pode parar. Eu sou muito grata à Cris, que assim, que eu tive vários problemas pessoais, de saúde, de perdas, várias questões, e a Cris está lá me resgatando, toda hora ela manda, às vezes eu não respondo, mas eu vou lendo para acompanhar, e esse também é um papel importante, né? A gente vê que o colega está lá, opa, peraí, vamos jogando ali, que ele vai pegando, aí uma hora ele volta, a hora que der ele volta. Então, eu sou muito grata à Cris, mas a todo esse movimento da APG, que é um movimento muito além do pessoal, é um movimento do humano, da pesquisa, da educação, da cultura, da pesquisa, enfim, mas é o do acolhimento também. Então, vamos em frente, vamos à luta. A gente faz ciência, mas é com muito amor aqui, né? É com muito Isso. acolhimento, ninguém solta a mão de ninguém. E assim a gente vai passando pelos momentos mais difíceis, esperando que os não tão difíceis cheguem, que os bons momentos cheguem, né? Eu queria falar uma coisa também, eu acho muito importante a participação dos professores de alguns programas, efetivamente, dentro do movimento da PG, com palestras, essa discussão, eu acho isso fundamental. Então, a gente vai ser colega de trabalho, e tem muitos programas e muitos professores que dão essa abertura e compartilham com a gente, e dão dica, e orientam, então, essa construção conjunta também é bárbara. Bem-vindos, né, colegas de mestrado e doutorado, contem com a gente, bem-vindos. É isso, legal. E o bastão do acolhimento a gente vai passando, né, Vivi? Do jeito que a gente foi recebido um dia, que lá atrás não tinha APG e agora tem, a gente luta para manter isso aqui vivo. Eu vou pedir para a Dominga se apresentar, falar um pouquinho também. E o Marcelo, se estiver por aí, se quiser também dar um oi aqui para a gente. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, os colegas aí. Eu sou a Domingas, doutoranda em Educação Currículo. Falo aqui com vocês de Porto Velho, Rondônia, norte do Brasil. Aqui um pouquinho desse calor aí para vocês no Sudeste, também no Sul. E eu quero dizer que a APG é isso, é acolhimento, é troca de experiências. E eu particularmente gosto muito de estar nesse movimento, porque a minha caminhada, tanto pessoal como acadêmica, eu sempre participei de movimentos, né? Quando eu era mais jovem, eu participei da Pastoral da Juventude, depois do Grêmio Estudantil no ensino médio, então eu já venho com esse gostar. E graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade aqui no doutorado de participar também da APG. Eu vejo que, com certeza, vai agregar muito a minha caminhada acadêmica, vai agregar do ponto de vista de novas experiências, tanto na questão psicológica, como bem citou a Cris, né? Nós precisamos cuidar desse momento da saúde mental. E o legal da APG é esse olhar atento às necessidades mais urgentes. E esse planejamento, esses diálogos, exatamente pensando em como alcançar nossos colegas e oportunizar algo no sentido tanto para refletir, como também agregar nessa caminhada acadêmica. Então, eu quero dizer que aproveitem porque é uma grande experiência. E a experiência ela é muito pessoal, cada um precisa ter a sua. E eu quero estender esse convite, que participem. Como a Cris citou, nós temos os grupos de trabalho também, cada um deles tem o seu objetivo, e cada um que chegar com certeza vai somar muito, porque a APG é isso, é essa organização do coletivo, é mostrar a importância do coletivo, e principalmente se lançar na caminhada. É isso aí, forte abraço a todos. Obrigado, Domingas. A Domingas é uma colega do programa Educação Currículo, né, que eu tive o prazer de fazer disciplinas com ela no presencial, e a partir dessa troca, né, da Domingas participar de Semana de Recepção, ela também gentilmente começou a nos acompanhar e hoje compõe a gestão conosco.
a gente já trabalhava e trabalha no programa, né, Domingas? A plataforma Sucupira, né? Acho que como Revista e currículo. a revista e currículo, como a Vivi colocou aqui, eu acho que os programas que a gente tem a oportunidade dos professores nos olharem como iguais nesse processo, né, de educando, educador, de ambos irem se educando, realmente é um processo muito rico, porque nós somos as pessoas que vamos ocupar, não necessariamente a cadeira da PUC, mas a gente precisa ter nosso veio de luta, porque vai ser nosso lugar futuramente, daqui a um tempo. Alguns colegas já são, né, professores, seja das redes públicas da educação básica, ou dos IFES, ou das federais, das estaduais, então sabem bem a realidade, né? Então, no programa do currículo, a gente tem a felicidade não só de poder ajudar a construir o programa, seja na revista, seja nos relatórios, como também a gente tem a felicidade de discutir, inclusive, os nossos projetos de pesquisa de maneira coletiva, com participação, porque a pós-graduação não precisa ser aquele momento solitário ou aquele momento como as pessoas enxergam, às vezes, os cientistas, alguém que fica no laboratório, trancado, com seus dados frios, né? A pesquisa é vivo, né? Especialmente a gente que lida com a área de educação, né? Então, a Domingas está lá na fronteira, com outros países, num cenário de Amazônia. Eu sou de Belém também. Então, a gente tem toda essa diversidade, né? Para falar, para construir um pouquinho no tijolo do edifício, que é esse conhecimento, né? Justamente sabendo que a gente constrói uma parte, né? A gente até argumenta que a vacina, de fato, a gente teve um avanço muito rápido da ciência, né? Mas a vacina não nasceu do dia para a noite. A vacina nasceu de uma plataforma de uma pesquisadora, a história é até muito interessante, que desde a década de 80 ela vinha estudando o RNA, a vacina da Pfizer em específico, e a pesquisa dela por um tempo ninguém quis investir, depois ela foi para os Estados Unidos e lá ela acha alguém que vai financiar, né? Então, a gente sabe da importância desse governo que pesquisa, a gente precisa de 10, 20 anos para poder juntar nesse edifício, porque a gente não sabe se vai precisar por uma pandemia ou para as tecnologias sociais, né? Ou para o convencimento da população de que da área da educação, né? A gente diz que criança tem que estar na escola, que o direito à aprendizagem, o direito à educação, que criança tem que estar fora do processo produtivo, que o brincar é importante, tudo isso sai a partir não só dessa vivência, né? Mas de pesquisas. E essa voz que o governo quer calar, que muitos governantes de plantão querem calar, porque é inconveniente as suas ideias a um projeto de país que eles têm hoje, não é um projeto de país subserviente, mas a gente quer um projeto de país de cabeça altiva, com as pessoas com comida na mesa e com seus direitos fundamentais garantidos, né? Porque hoje a gente fala de uma instituição que a gente sabe que é cara, a gente é 1% da população, né, que tem acesso a mestrado e doutorado, e só aumenta a nossa responsabilidade com o outro, de defender isso e querer que as portas da pós-graduação não sejam fechadas, né? Enquanto o nosso ministro da Educação diz que a universidade é para poucos, a gente diz que a universidade tem que ser para todos os que queiram, a universidade tem que estar com as portas abertas. E se tem alguém com mestrado, doutorado, ou mesmo graduação, dirigindo Uber, ou procurando uma outra função que está fora do que estudou, é porque este país não tem um projeto para empregar essas pessoas, é porque este país não adianta formar se você não tem um encadeamento, né? Então, a gente tem que defender fortemente, não só nossas empresas, a Petrobras é uma grande indutora de desenvolvimento no país, que está sendo sucateada e que empregava muita mão de obra qualificada, a Embraer e outros setores, a universidade também como uma grande fonte de prestadora de serviços. A gente sabe dos hospitais universitários, das clínicas jurídicas, do atendimento das escolas, do apoio às creches e de todo esse conhecimento na pandemia de universidades fazendo respiradores, de universidades produzindo máscara, produzindo o básico, de que o privado não faz isso, né? Então, é diferente isso. Então, por isso, essa importância. Cris, quer falar mais alguma coisa? Senão a gente já vai estou tentando caminhando ingressar com o vídeo aqui, mas eu não estou conseguindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Então, tá bom. Eu queria só que você falasse um pouquinho mais. A gente vai mandar por e-mail para o pessoal o manual da APG, né? O Manual dos Pós-Graduandos. É um documento importante, que tem várias normas e regras e caminhos ali. Eu acho que poderíamos indicar um pouquinho sobre o manual. E, no mais, convidar todo mundo a participar dessa semana, que vai ser linda, gente. Vai ser muito legal. Perfeito, né? Como a Cris falou, a gente, na PG, junto com o trabalho coletivo dos colegas, fizemos um pequeno manual falando biblioteca, o que tem de recurso,
o que são bolsas CAPES, o que é bolsa CNPq, né? Porque quando a gente ingressa, especialmente no mestrado, é um mundo novo, né? Ninguém é obrigado a chegar e saber ou sentir vergonha, não. A gente está aqui para realmente fazer essa trajetória formativa e agregando, né? Então, a gente fez um manual que a gente envia por e-mail, está num sitezinho específico, em PDF, que fala um pouquinho sobre a PUC, sobre o contexto de bolsas, sobre biblioteca, sobre licença maternidade na pós-graduação. E foi um trabalho muito legal, a gente vem atualizando ele a cada semestre, né? E também é válido lembrar que tudo que a gente faz na APG assim, é sem recurso nenhum, a gente não é uma instância da reitoria, não, a gente tem nosso trabalho próprio, independente, na perspectiva de aluno, exigindo como aluno, enxergando as coisas como aluno, que muitas vezes, quando você vai encontrar com uma pró-reitoria ou com a reitoria, ele tem um compromisso ali com a instituição, com o lugar que ele está, né, que ele ocupa. Então, a gente vai, a partir dessa ótica de aluno, muitas vezes a gente lança bolas que a gente vai ver depois de 5, 6 anos, né, concretizadas, mas o importante é a gente levantar assim, os debates e as discussões para que elas vão sendo maturadas e, no tempo, serem concretizadas, né? É isso, Kelvin, disse tudo. Eu acho que agora a gente reforça o convite para que todo mundo esteja presente. Eu vou falar rápido aqui, mas se vocês procurarem nas redes sociais, está tudo postadinho ali. Amanhã a gente tem oficina de currículo Lattes, na quarta-feira oficina de artigos científicos. Na quinta-feira a gente vai ter uma conversa sobre saúde mental e luto na pós-graduação. E aí na próxima semana teremos 2 eventos falando sobre o apagão da ciência, né, em que a gente recebe a Flávia Calé, presidente da NPG, super importante esse papo. E também uma oficina com Pedro Maricato, que é uma oficina sobre como usar os recursos que a biblioteca dispõe. Então é isso, gente. Beijinhos científicos para todos. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. E sigam pelas redes sociais. Escrevam para a gente se quiserem participar. Tem vários caminhos possíveis aqui dentro. Gente, obrigado aqui pela participação de todos. Como a Cris falou, vamos replicar para fazer essa semana bem grande, atingir vários colegas. Quem recebeu o e-mail aqui, dá um print, posta lá no grupo da sala de aula, no grupo de pesquisa e até externamente também, né? Semana que vem a gente vai estar recebendo a presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos e um professor da PUC para realmente debater sobre esse apagão da ciência, né? Que a gente sabe que é um projeto deles, né? De sucateamento. Mas obrigado a todos e beijos. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.